Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, um ótimo dia. Que Deus abençoe cada um nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, um ótimo dia a todos. Graças a Deus, uma vez mais aqui, falando com todos. É o seu irmão em Cristo, pastor Juvenal Lima, da Igreja Pentecostal Deus das Nações. Irmãos e irmãs, estamos aí junto para orarmos, clamarmos a Deus, pedir a misericórdia do nosso Pai. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Não adianta, né, irmãos, brigarmos por título, por placa, por coisas aqui da terra. Não. O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra que todos correm no estádio, mas só um vai levar o prêmio. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não importa a classe social do ser humano. O que importa é ele estar na presença de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, com Deus, o pouco é muito. Sem Deus, o muito não é nada. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, aqui estou uma vez mais para estar falando com todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, o objetivo nosso, meus irmãos, é pregarmos a palavra de Deus, porque, meus irmãos e irmãs, foi a ordem que o Senhor Jesus deu para mim, para você e para todos. Amém? O objetivo nosso é pregar a palavra de Deus. Deus, há mais de 20 anos atrás, como eu já contei para vocês, eu me encontrava entre a vida e a morte. Então, meus irmãos, eu queria ficar no mundo, queria continuar na prática, né, irmão, nas coisas do mundo, mas Deus me chamava e eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus e eu disse que se Deus não deixasse eu morrer, que sim, eu ia ser um testemunho aqui nessa terra que Ele existe. Amém? Graças a Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que o ser humano ele esquece de Deus quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, os seres humanos, irmãos, esquecem de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos e irmãs, tudo vai passar, meu irmão, tudo vai passar, minha irmã. E quando as coisas estiver dando tudo certo, quando você estiver na bênção, nunca esqueça de agradecer o nome do Senhor. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, o que deixa Deus mais triste é a ingratidão do ser humano. Amém, irmão? É a ingratidão do ser humano. Amém? Deus não criou, meus irmãos e irmãs, os seres humanos em cima dessa terra para viver só com farra, só com coisas banais, só, irmãos, bebedice, só coisas erradas em cima dessa terra. Não. Deus criou, meus irmãos, o ser humano em cima dessa terra, a sua imagem, a sua semelhança. Amém? Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, o inimigo, que é inimigo de Deus, que é inimigo do povo de Deus, as formas que ele age para confundir a mente dos seres humanos em cima dessa terra e até mesmo dos escolhidos. Amém? Graças a Deus. Nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, dias difíceis, dias, irmãos e irmãs, que é só Deus. O próprio Senhor Jesus, ele orientou, irmãos, sobre os dias que nós estamos vivendo. O próprio Senhor Jesus, ele orientou sobre os dias que nós estamos vivendo. Ele disse, irmãos, o próprio Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, que muitos viriam no nome dele. Amém? Muitos viriam no nome dele e que, se fosse possível, esses muitos iriam enganar até mesmo os escolhidos. Então, meu irmão, minha irmã, você que é um escolhido de Deus, você que tem um chamado de Deus para andar no caminho estreito, no caminho do Senhor Jesus, porque, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então, meus irmãos e irmãs, o próprio Senhor Jesus, quando ele andava aqui na terra, junto com as autoridades, junto com os fariseus, junto com os doutores da lei, muitas vezes, irmãos, eles colocavam Jesus contra a parede. E Jesus, com as suas palavras, ele falava assim, ó, ninguém de vocês me convence com seus pecados. Se tem uma coisa, meus irmãos, que Deus abomina é o pecado. Se tem uma coisa, irmão, que Deus abomina, meus irmãos e irmãs, é a vaidade. É a pessoa, irmãos, compactar com as coisas do mundo. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a igreja aqui na terra, ela simboliza a verdadeira arca de Noé. Amém? A igreja aqui na terra, irmão, simboliza a verdadeira arca de Noé aqui. Porque, meus irmãos e irmãs, a igreja, ela não pode, irmãos, compactuar com as coisas do mundo. A igreja está nesse mundo, mas não é desse mundo. Por isso, meus irmãos, que é a igreja do Senhor Jesus. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que ultimamente, nos dias atuais que nós estamos vivendo, tem se tornado, irmãos, um verdadeiro caos. Eu não estou aqui, irmão, jamais eu quero ser um pastor para julgar ninguém, porque, irmãos, ninguém tem direito de julgar ninguém. Não, mas, meus irmãos e irmãs, nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras. No livro lá de aos Hebreus diz que para nós seguir, procurar viver em paz com todos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos e irmãs, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, irmão, ninguém vai ser salvo. Sem a santificação, irmão, Jesus vai reprovar. E será muito triste, meus irmãos. Será muito triste a vinda de Jesus. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, do que adiantou, irmãos, ter milhões de seguidores, conquistar, irmãos, um império nessa terra aqui e perder a salvação. Então, meu irmão e minha irmã, você que tem aí pagado o preço, né, passado, sofrido pela causa de Jesus, é um soldado vitorioso, porque Jesus, irmãos, ele passou muito mais. O Senhor Jesus, irmãos, se ele mostrasse para o povo que ele tinha um monte de dinheiro, coisa, ele não tinha sido morto. Mas não, meus irmãos, a missão do Senhor Jesus foi ir até o final, cumprir com a justiça, aleluia, divina aqui na terra. Então, meus irmãos e irmãs, vamos estar atentos, vamos se voltar para o Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir, irmãos, verdadeiramente o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, não há como viver, cochear em dois pensamentos, como diz a palavra de Deus. Há dois caminhos para se seguir. Há dois caminhos, diz a palavra de Deus. O caminho da condenação eterna e o caminho da salvação eterna. Amém? E nós sabemos, meus irmãos, que o caminho, que é o Senhor Jesus, meus irmãos, quando nós entramos, é o caminho estreito. E o próprio Jesus falou que esse caminho estreito, muitos iam querer entrar e não iam conseguir. Porque, meus irmãos, o que é o caminho estreito? O que é o caminho? O caminho estreito, irmãos, é o caminho da renúncia. É o caminho, meus irmãos, que nós temos que deixar as nossas velhas práticas. A prática do mundo, a prática, meus irmãos, do pecado, tudo aquilo, meus irmãos, que desagrada aos olhos do nosso Deus. Amém? Porque a minha Bíblia diz que Deus chamou nós para o evangelho puro, meus irmãos. Deus chamou nós para a santificação. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, vamos estar aí atentos, né, irmãos, firme na presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Não se envergonhe, meu irmão, minha irmã, de falar que você crê no Deus vivo. Não se envergonhe da presença de Deus. O Evangelho não é qualquer coisa, não, irmãos. O Evangelho é a presença de Deus na sua vida, na minha vida. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos orar aí, irmãos, vamos continuar orando em nome do Senhor Jesus, porque a vitória, irmãos, é muito grande sobre a vida do seu povo.
estamos aí enfrentando essas batalhas, essas marés, mas tudo vai passar, irmãos. E quando tudo passar, lembra que foi Deus que deu o livramento, foi Deus que te abençoou, e nunca vira as costas para Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, o que mais deixa Deus triste, que quando o ser humano está em desespero de Deus, mas quando está tudo bem, aí Deus já não precisa mais de Deus. Não, meus irmãos. Vamos estarmos junto com Deus sempre, na hora difícil, na hora da bonança, como disse Paulo, que ele tinha aprendido a servir a Deus em todos os momentos. Então, esse momento, irmãos, vamos unir a nossa fé, vamos orar, vamos ficarmos confiantes que Deus, Ele é, meus irmãos, o único que pode nos livrar. Amém? Claro que Ele vai usar, irmãos, os seus meios, Ele vai dar sabedoria aos presidentes, aos governadores, às autoridades, Ele vai dar sabedoria aos pastores, aos líderes, irmãos, em cima dessa terra, às autoridades, irmãos, em cima dessa terra, constituído por Deus. Deus irá, irmãos, dar sabedoria. Porque, meus irmãos e irmãs, quando Deus falou com Noé que ele ia dar um grande livramento para aquele povo, todo mundo ria dele, todo mundo tirava sarro dele. Então, meus irmãos e irmãs, eu creio e eu entendo biblicamente que nos momentos difíceis, nos momentos, meus irmãos, que vem a luta contra a humanidade, contra a população, Deus sempre levanta alguém como voz profética, como alguém muito útil, né, para livrar o seu povo, a sua nação. Então, meus irmãos, que Deus venha nesse momento difícil, né, levantar as autoridades, levantar os órgãos competentes, com grande avalia, né, irmãos, na direção de Deus, para que o povo venha, meus irmãos, ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, estamos aí na fé em nome do Senhor Jesus. Não estamos tendo culto normal, né, irmãos? Mas estamos ali, irmãos, em todos os dias de culto em oração. Estou ali em oração. Essa semana, irmãos, estou na campanha do Salmo 91. Né, irmãos? Esta semana estou aí, irmãos, em oração na campanha do Salmo 91. Em todos os cultos, meus irmãos, claro que não estamos fazendo aquele culto devido, né, irmãos, às normas, também, né, irmãos, tomando aí as medidas cabíveis, da qual, meus irmãos, nós temos que vigiar. Mas estou ali em oração, irmãos, em oração, clamando a Deus para que Deus venha dar vitória, para que Deus venha dar o livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Estou ali, hoje, irmãos, 4 horas da tarde, vou estar em oração. Sexta-feira, sábado, domingo, meus irmãos, domingo também, das 8 às 9, oração, irmãos, do Salmo 91, para que Deus venha repreender o espírito da morte, para que Deus venha repreender o espírito da miséria, para que Deus venha repreender, irmãos, tudo aquilo que não é dele, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Já vou estar aqui, irmão, encerrando essa minha transmissão. Vou fazer a oração. Vou estar orando aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vou estar orando nesse momento em favor a todos os irmãos da igreja pentecostal, Deus das Nações, doutrina do Senhor Jesus. Eu quero aqui orar em favor, irmãos, todos os irmãos e irmãs que sempre, irmãos, têm estado junto conosco na nossa igreja, para que Deus venha, meus irmãos, dar o livramento para os seus familiares, para que Deus venha, meus irmãos, repreender o devorador, o migrador, o espírito da morte, todo mal venha ser caído por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nesse momento, irmãos, estarei orando em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor.
vem entrar com providência na casa da minha irmã, vem entrar com providência, meu Deus, na casa do meu irmão. Pai querido, abençoa todas as membresias, Senhor, da Igreja Pentecostal Deus das Nações. Aleluia, abençoa, meu Pai, os pastores, os pregadores. Meu Deus, nesse momento, é momento, meu Pai, de nós estarmos, como diz a Tua palavra, numa só fé, num só amor, clamando, buscando a presença desse Deus. Pai querido, visita os irmãos que estão, meu Pai, fora do nosso Brasil. Dai o escape, dai o livramento. Espírito Santo de Deus, venha dar vitória. Vem jogar por terra, meu Deus, toda obra do mal, toda a força do maligno, que venha ser repreendido nesse momento e que o Senhor venha dar vitória, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Eu fiz aqui uma breve oração. Que Deus abençoe os irmãos. Quero dizer aí, irmãos, que estamos com a nossa igreja aí na rua Carmine Lourenço del Gás, número 23, bairro Butantã, São Paulo. Mas, meus irmãos, motivo aí da epidemia, nós estamos, meus irmãos, só orando. Eu estou em oração na igreja em favor de todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque, meus irmãos, não podemos parar de orar, né? A oração é a chave da bênção, a oração é a chave da vitória. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficam todos com Deus, irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos que 4 horas da tarde estarei em oração na igreja. Sexta-feira, 7 horas, oração na igreja. Sábado estarei 7 horas orando na igreja. Domingo, irmãos, estarei 7 horas orando na igreja. E também domingo de manhã estarei 8 horas da manhã orando na igreja em favor de todos, em nome do Senhor Jesus. E o inimigo, meus irmãos, da minha família, da tua família, da nossa vida, é banido, é repreendido. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Esta é a campanha que eu estou em oração esta semana na igreja, irmãos. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.